Ok, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um mecanismo no C que facilita a gente organizar o nosso código e ficar fácil da gente gerenciar a nossa memória quando a gente quer trabalhar com dados estruturados, tá? Uma das formas que a gente pode utilizar quando a gente quer guardar vários valores é usar os vetores, né? Então, se você precisa guardar 10 valores, você pode criar um vetor de 10 inteiros. Se eu quero guardar 10 idades, por exemplo, eu posso criar lá um vetor de inteiros para guardar 10 idades. Se eu quero guardar 30 pesos, eu posso criar um vetor de float para poder guardar pesos. E se a gente precisasse, né, desenvolver um algoritmo que precisasse lidar com um armazenamento de dados mais estruturados na memória? Por exemplo, eu quero gravar na memória, eu quero criar uma estrutura para gravar um nome, certo? Um telefone, um CPF, ok? Se eu quisesse guardar os dados dessa forma. Bom, aqui a gente são tipos diferentes, né? São tipos de dados diferentes. Nome, tudo bem que nesses três casos aqui, nome, telefone, CPF, pode ser tudo do mesmo tipo, char, né? Mas vamos supor que eu tivesse aqui idade e tivesse notas, ok? E aí eu preciso gravar várias notas, várias idades, como se fosse um pequeno, né, uma pequena tabela ali de informações. A gente pode fazer com vetor, né? Eu poderia vir aqui e criar, por exemplo, um vetor. Vamos imaginar que eu preciso trabalhar com até 50 nomes, tá? Então eu poderia criar aqui um vetor. No caso, para armazenar várias strings, que seriam nomes, aí teria que ser uma matriz, né? Então, porque como a própria string já é um vetor, e se você precisar guardar várias strings, aí passa a ser uma matriz, né? A gente passa a ter uma estrutura de matriz, porque na linha você teria cada caractere da mesma string, e aí se você precisar de uma outra string, você vai colocar na próxima linha. Então as colunas seria cada caractere, e as linhas seriam caracteres de nomes diferentes, por exemplo, de pessoas diferentes. Então a gente teria que ter algo desse tipo aqui. Vamos imaginar char nomes. Esse char de nomes eu vou ter, por exemplo, 40 linhas, certo? Eu quero guardar 40 nomes, só que cada nome pode ter até 100 caracteres, até 100 posições, tá bom? Para a gente guardar até 100 posições, tá bom? A mesma coisa seria, por exemplo, para telefone, né? Então eu poderia vir aqui e criar um char telefones da mesma forma. Sei lá, o telefone, eu posso guardar, se são 40 pessoas, né? 40 nomes, também vai ser 40 telefones, um telefone para cada pessoa, tal. O telefone normalmente 15 caracteres já é suficiente, né? Aí vamos imaginar que eu quero guardar idades. A idades já é inteiro, então eu teria um int idades, 40 idades, certo? E notas, sei lá, float notas. E aí eu passo a ter aqui aí melhor, vamos trabalhar as notas como matriz. Vamos imaginar que a gente estivesse trabalhando aqui com notas de alunos, né? Onde você tem prova 1, prova 2, trabalho 1, trabalho 2. Como é tudo do mesmo tipo, né? É tudo float, a gente poderia criar uma matriz. Então eu poderia fazer aqui um float, notas, e aí eu posso ter 40 notas, 40 registros, né? Só que aí vão ser 4 notas. Trabalho 1, trabalho 2, prova 1, prova 2. Então você vai ter 4 colunas. Só que se você for trabalhar com colunas, fica muito estranho, porque você vai ter que falar assim, não, na coluna 0, em todas, na minha coluna 0 vai ser a prova 1, na minha coluna 1 vai ser a prova 2, na minha coluna 3 vai ser o trabalho 1, na minha coluna 4, 2, né, na coluna 0, né? Na coluna 0, prova 1, na coluna 1, prova 2, na coluna 2, trabalho 1, na coluna 3, trabalho 2. Só que isso, em termos de código, fica muito ruim, porque você não vai ter claramente que a coluna 0 é a prova 1, prova 2. Então você vai ter que fazer algum comentário, você vai ter que escrever alguma coisa ali para facilitar o seu entendimento. Poderia fazer dessa forma? Poderia, mas acaba ficando algo que não fica legal, e aí o C tem um mecanismo mais adequado para a gente trabalhar
quando a gente está falando de dados estruturados, que é o que a gente chama de struct, tá? Então, struct vem de estrutura, né? Então, eu quero criar um dado estruturado. O que é um dado estruturado, né? É um dado que as informações ali, ele tem uma relação, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma pessoa, essa pessoa, ela tem um nome, ela tem um telefone, ela tem uma idade, ela tem um sexo, ela tem um peso, ela tem um endereço, certo? Então, note que esses atributos, né, nome, peso, isso faz parte daquela mesma pessoa, né, que você está querendo cadastrar ali. Então, a forma mais adequada, talvez, da gente trabalhar esse tipo de cenário é usando o struct. E aí a sintaxe da gente criar essas estruturas, né, a gente usar uma terminologia, uma sintaxe aqui que a gente chama de struct no C. E aí, para a gente criar essa estrutura, ela tem que ser criada fora do main, tá? Ela tem que estar fora do main no começo do código. Então, a sintaxe é basicamente assim: struct, você vai dar um nome para essa estrutura, tá? Então, eu quero criar uma estrutura chamada de aluno, por exemplo, ok? E aí, normalmente, a gente cria a estrutura com a primeira letra em maiúsculo, tá? Porque como ela vai ser um tipo de dados, né? Um tipo de dados ali que não é um dado primitivo, né? Dado primitivo que a gente fala é o tipo básico da linguagem. Int, char, double, long, isso são os tipos básicos. Quando a gente cria uma estrutura, você está criando, né, um agrupamento de atributos ali que vai ter a característica de atuar como se fosse um novo tipo de dados. Aí, normalmente, para separar o que é tipo de dados que você criou dos tipos primitivos, a gente coloca a primeira letra em maiúsculo, tá bom? Então, isso é padrão, isso é padronizado, tá? Se você colocar em minúsculo, vai funcionar? Vai também. Só que, né, existe um padrão aí, tá? Então, dentro desse mesmo struct aqui, eu vou colocar quais são os meus atributos, né? Quais seriam as informações que fazem parte do aluno. Então, eu vou ter aqui um char nome de 100 caracteres, certo? Eu quero ter aqui uma idade, que é um inteiro, int idade, certo? Eu quero ter um peso, que é float, beleza? Eu quero ter, por exemplo, um CPF, que é um char CPF. Esse CPF, se eu não me engano, são 11, né? Deixa eu ver aqui, 061, 648, 936, 66. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, 12 são 12. 12? 0, 61, 648, 93, 66. 66. Então aqui a gente tem 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui. Então 3, 6, 9, 10, 11. Né? Então são 11, eu tinha contado errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, tinha contado errado. Então aqui o CPF seria aqui de 12 posições. Lembra que tem que ser 12 porque na string o último caractere tem que ser um contrabarra zero, tá? Então a gente tem que lembrar disso, tá? Então seria 12 aqui. Beleza, a gente acabou. Na verdade, aqui não é vetor, não, tá? Tô com um vetor na cabeça. Então é entidade, float peso, char CPF, tá bom? Então a gente acabou criando uma estrutura, um dado estruturado, tá bom? E como é que a gente usa esse dado estruturado? E aí você vai ver que ele vai passar como se fosse ser um tipo, né? Ele passa a ser um tipo, tá? Aí vamos supor que eu quero ter... como é que eu uso essa estrutura? Primeiro a gente tem que criar uma variável, certo? E lembra como é que a gente cria uma variável? A gente coloca o tipo dela e depois o nome, certo? O tipo dela vai ser o quê? Vai ser um struct aluno, certo? Então a gente está falando que essa variável aqui ela vai ser uma estrutura, ela vai ser uma combinação, um agrupamento de atributos, de informações, nome, idade, peso, pessoa. E aqui eu vou chamar de aluno 1, por exemplo. Aluno 1, certo? Aí eu quero ter um aluno 2, que vai ser também do tipo aluno. Eu quero ter um aluno 3, que também vai ser aluno, ok? Bom, e aí a gente pode... como que a gente coloca os dados dentro dessa estrutura, né? Como o aluno 1 é uma variável que está associada a essa estrutura, então dentro da variável aluno a gente vai ter aqui um campo chamado nome, um campo chamado idade, um campo chamado peso, um campo chamado CPF. Como que a gente trabalharia com isso? Fazendo assim, ó, aluno 1 ponto nome, certo?
Então a gente está acessando o nome da estrutura, certo? Aluno 1 ponto peso. E aí a gente consegue trabalhar com isso, tá bom? Então vamos supor que eu quisesse colocar, eu quero colocar ali na variável nome do aluno 1, vamos começar com um aluno só. Eu quero ler alguma coisa do teclado e jogar lá para dentro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui com um scanf, certo? Scanf, percent. Aí lembra que a gente viu lá das strings como fazer a leitura, né? Então eu vou fazer uma limitação aqui de 99 caracteres, certo? E vou falar que eu quero ler até eu encontrar uma quebra de linha, certo? Para a gente conseguir ler com espaço ali. E comercial, aluno 1 ponto, aluno 1 ponto, olha lá, note que ele já traz aqui os campos da estrutura, né? Nome, certo? Então eu vou jogar o nome ali dentro. Vamos colocar um printf aqui para a gente falar para o usuário que é para ele digitar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, digite o nome do aluno, certo? E aí agora a gente quer ler, por exemplo, uma idade. Digite a idade do aluno. E aí a gente vai colocar do mesmo jeito, né? Então a idade vai ser um número inteiro, né? Aí é %d. A gente vai colocar aonde? No aluno 1 ponto idade. Idade. Ok? A gente quer ler agora o peso. O peso é um float, né? Então eu vou colocar aqui. Digite o peso, né? Digite peso do aluno. Então eu vou colocar aqui, ó, %f. E aqui vai ser o peso, tá? E depois a gente vai ler ali o CPF, que também é uma string. Então digite o CPF do aluno e aqui a gente vai trocar para CPF. Só que agora a gente lembra que vão ser 11 caracteres, tá bom? E aí depois a gente quer só fazer as impressões, né? Então vamos aqui só para a gente ver se deu certo a gravação certinha, né? Então aqui o nome, né? Nome, %s, aluno 1.nome, idade, peso e CPF. Ok? Feito isso aqui, se a gente executar o nosso código, a gente vai ter aqui, ó, digite o nome. Então, Rogério de Freitas Ribeiro. Idade 40, peso 90, 90.6. Digite o CPF do aluno. Aí lembra do problema de fazer a leitura das strings, né? Como a gente digitou aqui um float e depois tentou ler aqui uma string, dá aquele problema do buffer ficar sujo, né? Então a gente tem que fazer aqui um flush stdin para a gente fazer essa limpeza do buffer, tá? Então vamos voltar. Parênteses, né? Então a gente vai digitar aqui, né? Rogério de Freitas, CPF 061-648-9366. E a gente imprimiu os dados de novo lá, Rogério de Freitas, idade 40, idade 40, aí aqui eu não troquei, né? Peso 90 e CPF, o CPF que a gente queria ali. Então, note que a gente conseguiu fazer a leitura dos dados dentro da estrutura e ficou ali certinho pra gente, né? Então, os dados da estrutura ali ficou da maneira adequada, ficou correto ali, ficou fácil da gente trabalhar, tá bom? Obviamente, se a gente quisesse depois trabalhar com vários alunos, né? Ah, não, eu quero trabalhar com 100 alunos. Aí sim a gente volta a usar vetor, né? Aí eu criaria aqui, ó, alunos com 100 posições. Aí aqui seria aluno na posição 0, aí a gente poderia trabalhar com laço, né? Sem nenhum problema, do jeito que a gente já aprendeu a fazer laços ali nos vetores. Então aqui eu trocaria para posição 0 e aí eu posso então gravar ali vários alunos, certo? Então a gente continua trabalhando aqui com vetor para poder conseguir gravar aqui várias informações. Então se a gente rodar o código de novo, deixa eu ver o que ele reclamou aqui. 2.
Aluno não declarado, é alunos, né? Eu vou colocar no singular aqui para ficar fácil, para não ter que trocar em tudo. Então a gente tem aqui, ó, Rogério. Ok? Então a gente tem ali as mesmas informações sendo impressas, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aluno 0, fez a quebra de linha. Olha por que não saiu certinho, vamos ver aqui de novo. Nome... saiu 2 pontos aqui, vamos ver aqui. Tá, porque a quebra de linha eu pus 2 pontos depois da quebra de linha, né? Então não tem esses 2 pontos aqui. Certo? Então aqui a gente conseguiria, né, trabalhar com várias entidades aluno, né? E a gente pode também ter a característica de uma estrutura dentro de outra estrutura, tá? Isso é perfeitamente possível. Vamos supor que aqui eu quisesse, sei lá, por algum motivo, trabalhar com uma data de nascimento. E aí, por algum motivo, eu quero que a data fique separadinha, bonitinha. Eu quero dia, mês e ano separado. Eu não quero ler a data como um texto, né? Como uma string e tal. Poderia fazer também, tá? Mas vou só mostrar a questão da data aqui, só para mostrar que eu posso ter uma estrutura dentro de outra estrutura, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria que vir aqui, ó, struct data. E aí a minha data, ela vai ser composta de quê? Ela vai ser composta de um int dia, int mês, int ano, certo? E aqui dentro do meu aluno eu posso falar assim, não, beleza, eu vou ter um struct data, que vai ser a minha data de nascimento. Eu posso fazer isso sem nenhum problema. E aí na hora que eu for ler os dados do aluno, né, aí a gente poderia fazer a leitura separada aqui. Poderia fazer a leitura junto também, tá? Eu só estou fazendo aqui, como eu falei, separado para ficar fácil de vocês conseguirem entender que a gente tem essa característica das estruturas, tá? De poder ter uma estrutura dentro da outra, tá? Então aqui eu poderia fazer aqui, ó, digite o dia de nascimento. Certo? E aí a gente vai fazer a leitura do dia. Aí seria o que? Um %d, né? Um %d. E eu vou jogar no aluno ponto data nascimento. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Aluno struct data nascimento. Aluno. Foi que ele não completou aqui. Na posição 0 ponto. Engraçado que ele não trouxe aqui. Eu acho que quando a gente está trabalhando com vetor aqui no Code Blocks ele não completa, tá? Mas a gente teria aqui, ó, ponto data nascimento ponto dia, certo? A gente teria que fazer dessa forma. Porque como é um struct dentro do outro, né? Então o data nascimento é dia, mês e ano. Vamos só testar aqui com dia para ver se vai dar certinho. Então aqui. Beleza, é isso mesmo. Ele só não completou porque ali, como a gente está trabalhando com vetor, ele não entende ali o Code Blocks, tá? Mas isso é coisa do Code Blocks. Aí se a gente fosse imprimir, seria data nascimento ponto dia, certo? Então aqui, dia nascimento, então, só para a gente ver aqui certinho, ó. Opa, deu um errinho aqui, vamos ver o que é. Data nascimento, não é %s, é %d. Vamos lá. Ó, fez a impressão certinho, tá bom? E aí, se a gente fosse ler o restante, né, aí eu faria a mesma coisa, né? Então aqui eu teria depois mês, depois a gente teria o ano para fazer a leitura desse jeito, dessa forma, tá bom? Então, dessa forma, né, a gente acaba utilizando aí a estrutura, e a estrutura ela serve para permitir a gente organizar esses dados de uma maneira mais adequada, tá bom? Se na hora que, vamos supor que a gente tivesse que criar várias variáveis aqui, para a gente não ter que ficar toda hora repetindo esse struct aluno,
A gente pode usar um comando aqui do C que é o typedef. O typedef é um comando que permite a gente criar um novo tipo, né? Olha lá, typedef, definição de tipo. Então eu posso mandar criar um novo tipo. Aí eu faço typedef, aí só muda um pouquinho a sintaxe que o nome passa aqui para baixo. Ó. Aí seria typedef, data passa aqui para baixo, typedef, struct aluno, e esse aluno passa aqui para baixo. Aí aqui eu não preciso fazer mais struct aluno, eu simplesmente faço assim, ó, aluno, porque esse aluno passa a ser um novo tipo de dados, certo? Ele passa a ser um tipo de dados. Aluno, aluno sem posições. Então se a gente executar dessa forma aqui, você vai ver... faltou aqui a gente falar que é um... aí a gente tem que tirar esse struct aqui, né? Ficou passando. Ok? Então lá, vai funcionar da mesma forma, só que fica mais simplificado. Né? A gente consegue trabalhar de uma maneira mais simplificada. Deixa eu ver o que ele aqui. Acho que ele vai travar. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Aí, deixa eu ver. Ah, tá. Não, travou não. É porque eu pus os comandos aqui para fazer a leitura. Tá? Então vamos rodar de novo. Ah, imprimiu lá certinho. Então só fica uma forma mais fácil da gente lidar com isso aqui. Então dentro do nosso código a gente pode ter quantas estruturas a gente quiser, quantas estruturas que forem necessárias para a gente organizar, né, os dados na memória do computador ali, né, para ficar mais fácil o nosso código ser trabalhado. Que agora a gente passa a ver certinho aqui, ó, é o aluno nome, aluno idade, aluno peso, ok? Então fica muito mais simples da gente lidar com isso aqui, tá bom? Então isso aqui é o que a gente chama de estruturas, né, dentro do C. Ele é muito útil para a gente trabalhar com dados estruturados, tá bom? Abraço, até mais.